Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, no 6º capítulo. Livro do profeta Daniel, no 6º capítulo. Estamos expondo este livro e chegamos hoje na Cova dos Leões. Acompanhem bem atentos comigo a leitura desse texto. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum
e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos fechar os olhos e orar uma vez mais. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, clamamos mais uma vez a Ti, Senhor, por graça, que o Senhor nos assista agora na exposição de Tua palavra, Pai. Dá-nos graça, Senhor, no falar. Dá-nos graça também no coração para compreender, para acolher. Que pelo Teu Santo Espírito, Pai, haja entendimento e também nos dê graça e poder para colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Te rogamos por consolo, por esperança e também por disciplina e correção para cada um de nós aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esses 4 jovens lá de Judá, que eram de família nobre, nós temos desde o primeiro capítulo acompanhado a vida deles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para o exílio. E lá na Babilônia, eles foram testados em muitas coisas desde o início. Nós sabemos que no começo eles tinham ali cerca de entre 12 e 14 anos. E passaram por testes difíceis. Nós vimos que no primeiro capítulo eles foram firmes e não se contaminaram com a mesa do rei e nem com o seu vinho. E não se importaram se seriam presos ou se seriam mortos. E ao final desse teste, eles foram achados mais sábios do que todos naquele reino, inclusive do que os próprios sábios da Babilônia. No segundo capítulo, uma prova terrível também. O rei pede que os seus sábios dissessem qual o sonho que ele teve durante uma noite, e dessem a interpretação. E eles disseram: ó rei, que isso? Nenhum rei nunca jamais pediu tal coisa. Ninguém pode fazer isso. O que o Senhor está pedindo é impossível. Ninguém nunca jamais fez isso. Mas o Senhor foi gracioso e usou a Daniel. E ele com seus amigos em oração, enquanto oravam, um tempo depois, não se sabe quanto, ou quando exatamente, mas o Senhor deu a Daniel, mostrou a ele, revelou qual era o sonho e também a sua interpretação. E ele vai então e diz ao rei, dá a interpretação. O rei maravilhado diz: olha, esse aqui realmente é Daniel, que serve ao Deus que revela os sonhos e as visões. E naquele sonho ficou ali explícito de que há um reino que é eterno. O reino de Deus, o reino de Cristo. O reino que perpassa por todos os reinos e impérios e permanece para sempre. E nunca será destruído. E esse reino foi inaugurado, digamos assim, de maneira propriamente dita,
quando Cristo veio à terra em sua primeira vinda. E ele então instaurou esse reino, inaugurou esse reino. E é sobre quem esse livro de Daniel fala de maneira básica, digamos assim, sobre o reino de Deus. Daniel é conhecido como o profeta do reino de Deus, que lá anunciou o reino de Deus, aqueles povos e nações que eram vassalos do Império Babilônico. Então, no terceiro capítulo, os jovens tiveram, como eu gosto de dizer aqui, literalmente uma prova de fogo. Eles não se curvaram àquela estátua que o rei fez, em sua própria homenagem, para ser adorado, e os três foram lançados na fornalha. Mas o que aconteceu lá? Mais uma vez eles disseram, olha, nós não vamos nos curvar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas não vamos nos curvar à tua estátua. A ira do rei se acende por conta do seu orgulho e vaidade, manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e lança os jovens lá. E o que acontece? O próprio rei, quando olha, chama os seus que estavam lá com ele e diz, olha, nós lançamos 3, e por que eu vejo 4 passeando no meio da fornalha? E o quarto tem um aspecto semelhante ao Filho dos deuses. Era Cristo passeando com os seus servos para preservá-los do fogo. E eles então saíram intactos daquela fornalha. E o próprio rei disse, vinde meus filhos. E ele então, por sua vez, expede ali então um decreto, que não se diga mais nada absolutamente sobre o rei, sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem disser qualquer coisa contra eles serão queimados, bem como suas casas, transformados em monturo, porque esse é o Deus que livra e o Deus que salva os seus servos. No 4º capítulo, Daniel narra, na verdade, quando lemos ali, é como se fosse o próprio rei Nabucodonosor narrando ali a sua história, a experiência que ele teve com Deus, a experiência última de humilhação que ele teve com Deus. Por ser arrogante, vaidoso, soberbo, e não dar glória a Deus, mas querer dar glória a si mesmo, o Senhor o humilhou e o fez andar e viver como um animal durante 7 tempos. Suas unhas cresceram, seus cabelos também, era molhado do orvalho do céu. E a profecia, a palavra do Senhor para ele foi, você vai ficar assim, até que você reconheça que o céu é o que reina, e que o Senhor é que tem o domínio sobre o reino dos homens. E essa foi a afirmação do próprio reino no decorrer do 4º capítulo. Olha, o Senhor Deus, Ele é que tem o domínio do reino dos homens, e o dá a quem quer. E ninguém pode lhe impedir de ter sua mão e lhe perguntar, por que fazes ou o que fazes? Ele foi humilhado e reconheceu assim. No 5º capítulo, vemos agora que o filho dele, Belsazar, conhecendo a história do pai, conhecendo tudo o que Deus havia feito e como havia humilhado o seu pai, ele não se curvou diante de Deus, não deu glória a Deus. Deu lá uma festa para 1000 dos seus grandes e usou para se embebedar em meio àquela orgia e tudo que ele estava fazendo, usando os utensílios do templo para beber vinho. Enquanto ele fazia isso, como vemos na narrativa, um dedo ali, dedos como dedos de homem, aparecem e começam a escrever na parede e dão a sentença para aquele homem. A narrativa diz que ele estava ali em pé tremendo. O termo que eu usei com vocês no sermão aqui foi que nem vara verde, né? O termo que nós conhecemos. E ficou desesperado, ele e os seus 1000. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus. Ele não levou em consideração o testemunho do poder de Deus, se revelando como o único Deus e como soberano sobre tudo. E aquele que pode humilhar os que andam na soberba. Ele não atentou para isso. E naquela mesma noite, quando Daniel vem e interpreta o sonho, naquela mesma noite ele morreu. E foi muito claro no texto que vimos que de Deus não se zomba. Ninguém pode brincar com Deus. Absolutamente ninguém. E aqui então chegamos agora no texto, e mais um rei sobe ao trono, como vimos no final do 5º capítulo. Dario, o Persa, o Medo Persa, ele então sobe agora ao trono da Babilônia, do Império Babilônio. E, mais uma vez, vemos aqui que Daniel também conquista o carinho e a confiança desse soberano da Babilônia. Observe comigo então aqui a exposição desse texto. E a última palavra na introdução que eu quero dar é a seguinte. Lembrando que todas as narrativas do Antigo Testamento, todas elas, mostram o Senhor nosso Deus guiando a história, agindo,
e realizando o seu propósito eterno em Cristo, que é ter um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, para adorá-lo por toda a eternidade. E é o que Deus vem fazendo desde o começo, em cada fase da história do seu povo, de maneira pessoal, também de maneira quando está usando profetas, quando está usando reis, exércitos, tudo o que ele fez, de maneira pessoal e também no país como um todo, para realizar os seus propósitos. Quero compartilhar com vocês o tema, para ficar mais fácil de visualizarmos o texto. O Senhor Deus preserva os seus servos. O Senhor Deus preserva os seus servos. Em primeiro lugar, o Senhor Deus preserva os seus servos, que são alvos dos perversos. O primeiro trecho que vamos ver aqui vai ser do versículo 1 ao 9. Então, Daniel tinha com ele a presença de Deus. Isso é claro desde o começo, desde o primeiro capítulo, quando ele estava ali com os seus outros 3 amigos. E o seu caráter era aprovado e aprovado por Deus e também pelos homens. Os reis viam isso e confiavam nele. Foi assim com Nabucodonosor. Foi assim, mesmo que relutantemente, com o próprio Belsazar, quando sua mãe pediu para que ele fosse introduzido em sua presença. E agora também com Dario, o Medo. Esses homens acabavam buscando conselho em Daniel e davam a ele autoridade para que administrasse as coisas do reino. De maneira semelhante a José, lá no Egito, os homens viam que o Senhor era com Daniel. Mas homens assim, por um lado, conquistam e suscitam o amor, o afeto, a confiança de uns. Mas, por outro lado, também suscitam e conquistam o ódio e a inveja de outros. O ódio irracional desses outros presidentes e sátrapas e prefeitos, governadores, é algo característico da natureza humana desde o início. Desde Gênesis nós começamos a ver isso. Esse tipo de ódio que quer destruir, que quer tirar o outro do caminho, inclusive matar, que era a intenção desses homens aqui, vem desde o Éden. Nós vemos isso na família, na primeira família. Caim matou Abel por conta de inveja. Ódio encheu o coração de Caim e ele matou seu irmão. O ódio que José também tinha dos seus irmãos. Seus irmãos nutriram ódio por José. E ali ele foi para aquela cisterna, mas qual era a intenção dos irmãos? Vamos matá-lo. Então Rúben, o mais velho, tomou a frente e, usado por Deus ali, preservou a José. Mas a intenção dos irmãos de José era matá-lo. Vamos ver também Saul e Davi. Davi era um homem de extrema confiança de Saul. Ele casou com a filha dele. Era um homem de guerra, um homem valente. Estava ao lado de Saul lutando as batalhas. Mas veio o ódio também no coração de Saul. Inclusive, em alguns momentos, quis matar a Davi. E assim também do homem contra o seu próximo. Dos homens contra os profetas, que também buscaram matar os profetas. Como não lembrar aqui de Isaías, Jeremias e tantos outros profetas que foram ridicularizados e odiados pelo povo, porque não falavam aquilo que o povo queria ouvir, mas falavam aquilo que Deus mandava. Esse é um ódio que quer matar. É um ódio que visa destruir, é o que estava no coração desses homens, lá na Babilônia. E isso culminou em Cristo. Esse ódio culminou em Cristo, que foi odiado pelos religiosos da sua época, lá no primeiro século, e por todos aqueles que representavam a humanidade corrompida, que não queriam ouvir a palavra de Deus, que não tinham prazer na palavra de Deus. Lembra quando ele estava em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, naquele discurso duro que ele dá, os homens afirmando: nós somos filhos de Abraão, descendemos dele. E Cristo disse o que para eles? Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam crer em mim. Antes, vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Vocês são filhos dele. Terrível discurso. Em João 6, 2 capítulos antes, quando ele multiplicou os pães, ele dá um discurso duro depois também dizendo: olha, vocês vêm a mim porque vocês são interesseiros. Vocês vêm a mim por causa do pão que eu dou a vocês, para ver os sinais que eu faço.
Vocês não vêm a mim por causa das palavras que eu digo a vocês. E com isso, Cristo ia conquistando o ódio de muitos ali, que estava no coração deles. Esse é o ódio que está no coração do homem natural. Quando tem algo que quer privá-lo de algum prazer, quando quer privá-lo ou impedi-lo de obter os seus propósitos e conquistar os seus desejos. Esse ódio aflora do coração do homem natural. E isso é tão sério que Deus enviou Jesus Cristo para erradicar esse ódio do coração do homem. É na crucificação do Filho de Deus que nós vemos o resultado desse ódio. Tudo o que realmente queria fazer, tudo que ele realmente queria fazer, o que é que o homem natural sempre quis fazer? E o que ele quer fazer ainda hoje? Tirar Deus do seu trono. E se pudesse, matar Deus e passar a ser Deus. Essa é a intenção do homem natural no seu coração. Todo ódio, via de regra, em primeira instância, ele é dirigido primeiro a Deus e depois ao próximo. Em nosso coração natural, lá no fundo, há ressentimento contra a verdade de Deus e amor por tudo aquilo que é oposto a Ele. Amor por tudo aquilo que é próprio a nós, que é conveniente a nós. Essa é a disposição do homem natural em seu coração. E é extremamente difícil para nós admitirmos isso. Mas a inclinação natural do coração do homem é essa. E é justamente lá na cruz que essa oposição se manifesta de maneira plena. Eu e você estávamos ali representados naquela multidão que gritava: crucifica-o! Eu e você estávamos representados ali naquela multidão gritando: crucifica-o! É por isso que Pedro, lá no seu discurso em Atos 2, diz: olha, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Mas ele foi morto sim, pela presciência e pelo propósito de Deus. Por isso Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês o mataram, mas na verdade ele se entregou. É um jogo que se faz entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Naquele momento ali, naquela multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, nós vemos a essência do homem natural. Esses presidentes e sátrapas, eles não tinham escrúpulos, eles eram maus, eles eram cruéis, eles tinham sede por poder, por aparecer, por serem reconhecidos. Era isso que estava no coração deles. E quando eles perceberam que não encontrariam absolutamente nada para incriminar Daniel, porque Daniel era fiel, era íntegro, era justo e bom, eles pensaram então o seguinte, maquinaram: olha, não vamos achar algo contra ele, senão na própria lei do Deus dele. Vamos forjar algo para que ele seja pego e não haja nenhuma escapatória, a partir da lei do próprio Deus dele. E aí então vamos fazer uma armadilha e vamos matá-lo e tirá-lo do nosso caminho, do caminho da nossa glória. Era o que estava no coração daqueles homens. Daniel era alvo da inveja daqueles homens. Talvez eles pensassem: como é que pode um judeu exilado que vem para cá, um vassalo, vai ser aqui governante de todo o império e vai ter autoridade sobre nós, que somos caldeus, que somos daqui da própria terra? Que história é essa? Nada disso. Vamos trabalhar e vamos mudar esse negócio. Esse cargo tem que ser de um verdadeiro caldeu, de alguém leal aos deuses desse império. Talvez passasse isso pelo coração deles. Eles convenceram então o rei Dario a fazer um decreto que seria a morte certa para Daniel. Assim como aqueles religiosos, fariseus, saduceus, os escribas, tentaram fazer com Cristo, tantas vezes, fizeram assim também estes com Daniel. E aparentemente eles obtiveram êxito. O rei assinou a escritura, o interdito. Nós já aprendemos aqui o seguinte, deste trecho. Há pessoas que têm esse tipo de capacidade diabólica. Eles tramam tudo. Usam os outros, no caso aqui usando o rei Dario, para serem os responsáveis e levarem toda a culpa no lugar deles. São usados como bodes expiatórios ou como testas de ferro. Eles não aparecem, colocam outros na frente para que apareçam e levem a culpa. E eles também eram hábeis em manipular as leis, como muitos políticos e governantes sabem fazer tão bem. Há um país por aí que tem craques nisso.
Eles sabiam muito bem como usar o sistema. E por quê? Por que faziam isso? Colocar outros à frente. Porque eles eram homens honrados, de alta posição. Eles não queriam ser pegos em tramas desse tipo, com coisas tão vis, porque isso iria demovê-los de seus cargos, talvez. Ou seriam mal vistos pelos outros e pelo povo. Mas o Senhor preserva os seus servos, que são alvo dos perversos. Aparentemente eles obtiveram vitória aqui. Mas no segundo ponto, o Senhor Deus preserva os seus servos quando caem nas armadilhas dos perversos. Versículos 10 ao 18. Então, Daniel, quando ficou sabendo que a escritura estava ali assinada, com tudo pronto, e não havia mais o que fazer, ele não se abalou, não tomou nenhuma atitude para se defender, não procurou ter uma audiência com o rei para reclamar ou algo assim. Ele fez o que era de costume. Assim como Cristo, Daniel, que nesse caso aqui, pela conjuntura, acaba sendo um tipo de Cristo, ele tinha uma vida de oração disciplinada, diária e constante. Ele tinha comunhão com Deus através disso, da qual ele não abria mão. Não importava a situação, a oração para Daniel era a prioridade, assim também como era para Cristo. 3 vezes ao dia ele subia e ia para o seu quarto, janelas que davam para a banda de Jerusalém. Ele então se ajoelhava e orava e tinha comunhão com o Senhor. Ele não abria mão disso. Provavelmente, ele tinha o conhecimento daquela oração que Salomão fez quando o templo foi dedicado. Se você observar depois a história, você pode ler 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7. Salomão ora ali dizendo: Senhor, que os teus olhos estejam atentos e voltados para esse lugar, para essa casa que foi edificada ao teu nome. O Senhor então depois vai responder: sim, Salomão, os meus olhos estarão aqui atentos para esse lugar. Os meus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. E qualquer homem, de onde quer que ele ore, voltado para este lugar, eu ouvirei. Perdoarei sim os seus pecados, arrependendo-se ele dos seus maus caminhos, e sararei a sua terra. Provavelmente ele tinha conhecimento dessa oração. E por isso ele orava voltado para Jerusalém, para onde o templo havia sido construído. Lembrando que nessa época dele o templo já havia sido colocado abaixo, pela segunda incursão de Nabucodonosor em Jerusalém, para destruir o templo e também derrubar os muros. E também, uma outra razão, sem dúvida alguma, que estava no coração de Daniel, é que ele confiava nas promessas do Senhor. Embora o Senhor tivesse levado o povo para o cativeiro, o Senhor também, em meio a essas promessas de sentença, prometeu que levaria o povo de volta após 70 anos para Jerusalém. Eles voltariam para ajudar. Daniel conhecia muito bem e confiava nas promessas do Senhor. Ele nunca esqueceu quem ele era, ele nunca esqueceu sua identidade. Eu sou judeu, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu não vou abrir mão disso. Podem querer mudar o meu nome, podem querer me dar o que for, eu não vou esquecer, não vou me vender e vou ser firme nisso. E foi assim que Daniel fez em sua vida, junto com seus 3 amigos. Não se venderam, não se corromperam e foram preservados pelo Senhor. Ele sabia quem era o seu Deus, o Deus a quem servia e a quem devotava toda a sua fidelidade. Uma outra grande lição que temos aqui agora desse trecho é que a santidade e a devoção a Deus deveriam ser mais importantes do que a nossa própria vida. Esse é o pensamento que Calvino coloca quando ele comenta esse trecho aqui do livro de Daniel. A santidade e a devoção a Deus, que envolve oração, meditação na palavra, essas coisas deveriam ser mais importantes, deveriam ter prioridade em relação à nossa própria vida. Daniel se colocou em perigo aqui por não interromper sua vida de comunhão com Deus. Ele não mudou absolutamente nada. Essa vida transitória que nós temos aqui não deveria ser mais importante do que honrar, sim, do que honrar a Deus e buscá-lo em oração. Mesmo que isso nos colocasse em perigo. Se Daniel não tivesse essa vida disciplinada de oração e devoção, provavelmente ele teria se desesperado e estremecido diante daquela situação que estava lhe demandando a sua própria vida. Uma grande provação para a sua fé. Há um provérbio, talvez alguns lembrem dele,
no capítulo 19, versículo 16. Há um outro também semelhante, 24, 10, que diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas como ser encontrado forte no dia da angústia? Vivendo com o Senhor, buscando ter comunhão com Ele, meditar em Sua palavra, ter vida de oração, de relacionamento com Ele. Isso é que nos dá poder para resistir quando vier a angústia, quando vier o dia mau, quando vierem as provações, quando armarem ciladas contra nós. Quem se deleita em Deus na oração, não teme os dias maus. Vai sofrer? Vai. Vai chorar? Vai. Vai enfrentar inveja? Vai. Vai enfrentar tudo. Mas estará firme no Senhor. Esse vai ser o diferencial. Ainda que sofra, chore, seja molestado, ele vai se alegrar no Deus da sua salvação. Assim como Abacuque fez. Assim como Davi no passado. O Salmo de número 3 deixa isso de maneira muito forte, impactante para nós. Davi ali perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Dormia. O sono não fugia de Davi, mesmo perseguido pelo próprio filho. Nesse Salmo de número 3, o 5º versículo diz: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No 4º capítulo, que provavelmente foi composto junto com esse, no mesmo período de perseguição de Absalão, o último versículo que a gente conhece, o 8º: em paz me deito e durmo, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, ou em segurança, como é em algumas versões. Mesmo em situações desesperadoras, não tiram o sono daqueles que andam com Deus, daqueles que vivem com Ele. Podem ser abalados? Podemos. Podemos ser abalados. Podemos ser estremecidos? Podemos. Somos humanos, falhos, fracos. Mas o Senhor é a nossa força. Assim como afirmou Davi no Salmo número 3, Senhor, Tu és a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Não vão temer os milhares que se levantam contra mim de todos os lados. Tu és a minha glória, Tu és o meu escudo e a minha salvação. Ou no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Ainda que os malfeitores se levantem contra mim, armem suas ciladas, eu não vou temer. Pois, quando vier a adversidade, Ele vai me ocultar no seu pavilhão. Ele vai me levar sobre uma rocha. E aí Ele diz: ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. E aí, como um diálogo com a alma, Ele diz: buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. E chega a afirmar de maneira contundente no versículo 10: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Essa era a convicção de Davi. Sem dúvida alguma também era a mesma convicção de Daniel e daqueles que andavam com o Senhor, nossos irmãos do passado, aqui no Antigo Testamento. Os perversos fizeram armadilha. Pegaram Daniel e o colocaram onde desejavam, na cova dos leões, leões ferozes e famintos, achando que haviam vencido. Quem poderia livrar-se de animais tão fortes e famintos e mortais como eram os leões, como são os leões? Quem conseguiria sair ileso de uma cova cheia desses animais ferozes? Lembram o que afirmou Nabucodonosor no 3º capítulo a Ananias, Misael e Azarias? Se não se curvarem, vocês vão para a fornalha. Eu quero ver qual é o Deus que vai me livrar, que vai livrar vocês das minhas mãos. E os jovens ainda assim afirmaram: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas não vamos nos curvar à tua estátua. O Senhor mais uma vez vem e livra o seu servo fiel. É o que vamos ver no 3º ponto. O Senhor Deus preserva os seus servos, enviando o seu anjo para protegê-los. Versículo 19 ao 24. O rei Dario tinha muito afeto por Daniel e muito respeito. Por isso ele passou a noite em claro, tentando encontrar alguma brecha, tentando achar alguma coisa para livrar seu amigo. Porque ele tinha Daniel como um amigo, a quem ele amava. Talvez Daniel tenha passado a ser como um irmão para o rei Dario. Porque naquela época os reis e os imperadores não tinham muitos amigos chegados e próximos, por conta de medo de motins, de revolta, de outras coisas. Daniel era um amigo para aquele homem. Ele era amado por Dario. E Dario passou uma noite em claro para tentar livrar o seu amigo daquilo.
O que pesava no seu coração, talvez mais, era que ele mesmo havia feito aquilo, sem perceber. Ingenuamente, ele foi conduzido por aqueles homens maus para farmarem aquela cilada e jogarem ali o seu amigo. Ele perdeu o sono e também a paz. E quando não foi possível livrar Daniel, quando ele viu que não tinha jeito, esgotou os pensamentos, as possibilidades, ele então vem para Daniel e diz: ó, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Talvez possamos até pensar que houve uma oração, talvez dirigida por Dario aqui a Deus, quem sabe? Talvez mesmo sem saber, ele talvez orou e falou com o Senhor em favor de Daniel. É quase uma oração, ele expressou o desejo do coração dele. Mas não sabemos se isso aconteceu. Mas esse era o desejo do coração de Dario. Daniel tinha um testemunho de todos, inclusive do rei, sobre a sua fidelidade, confiança e devoção a Deus. Ele tinha conhecimento dos livramentos do Senhor. Aqueles 3 jovens, sem dúvida alguma. Isso foi proclamado pelo império e todos ali conheciam o livramento da fornalha. Certamente Dario conhecia a reputação do Deus de Daniel. De alguma forma ele sabia que Deus poderia livrar Daniel, seu amigo, da morte. Eu quero destacar uma frase que está aqui nesse versículo. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. As pessoas que convivem contigo dão esse testemunho a teu respeito. Eles sabem, ou essas pessoas sabem, que você serve continuamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. As pessoas sabem que você é crente. Daniel tinha o testemunho do rei Dario, de todos os outros. Inclusive seus inimigos sabiam da sua devoção para com Deus e tentaram, a partir dessa devoção e das leis do Senhor, armar-lhe cilada e conseguiram. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 33, versículos 18 e 19, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Essa é a esperança que há no coração daqueles que conhecem o Senhor e que andam com Ele, que o servem continuamente. Logo cedo, então, o rei Dario vai à cova para ver o que tinha acontecido. O Senhor havia enviado o seu anjo. Alguns pensam aqui que esse anjo é Cristo. Seguindo a dinâmica e o que vemos no livro de Daniel, no 3º capítulo, nós queremos que Cristo estava ali passeando com aqueles jovens na fornalha. Alguns comentaristas creem que Cristo vem também e vai para a cova e fica ali com seu servo Daniel para livrá-lo daqueles animais. Isso confirma o Salmo 34 e o 7º versículo. Eu sei que você conhece bem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muito embora não esteja como em outras partes da Bíblia, aqui esse termo, o anjo do Senhor, começando com um A maiúsculo, nós cremos que era Cristo que estava ali com Daniel na cova dos leões. Que pela sua autoridade sobre os animais que criou, ordenou que eles ficassem quietos, não fizessem absolutamente nada, e deixassem Daniel ali preservado e sem nenhum tipo de arranhão, sabe? Sem qualquer dano em seu corpo, em suas vestes. Assim como também dominou o poder do fogo para que não fizesse absolutamente nada sobre Ananias, Misael e Azarias. Mesmo não sendo aqui identificado, o anjo do Senhor era um representante de Deus para livrar os seus servos em ocasiões impossíveis. Mais uma vez ele vem e livra o seu servo. Agora, os homens que puseram Daniel na cova foram colocados lá pelo rei. Ele e suas famílias jogados lá. E antes que chegassem ao fundo da cova, foram dilacerados pelos leões. Cada um dos seus ossos partidos, esmigalhados pelos leões. Fica claro que não importa quem seja, se tramar contra os servos de Deus, terá o próprio Deus como seu oponente. Porque o Senhor é aquele que peleja pelos seus servos. O Senhor é aquele que defende os seus santos. E aquele que mexe com os servos do Senhor, está mexendo com o Senhor ao mesmo tempo. Isso é certo. Ele livra
e vinga os seus servos. Veja aqui então no quarto ponto. O Senhor Deus preserva os seus servos, reconhecido como o Deus que livra e salva. Versículos 25 ao 28. Então, após o grande livramento, confirmado por boca de Daniel ao rei, o Senhor é reconhecido como o Deus que permanece para sempre, o Deus eterno, cujo reino nunca será destruído e tem um domínio absoluto sobre tudo e todos, e esse domínio nunca terá fim. É aquele que livra, salva e faz maravilhas no céu e na terra. É isso que Deus pode fazer na vida dos seus servos, de acordo com seus propósitos. O Senhor é incomparável. E não há como não reconhecê-lo, nem as suas obras. Aqueles homens intentaram contra Daniel. E o que foi que aconteceu? Eles agora que foram jogados na cova. E dessa vez, ninguém foi lá para segurar a boca dos leões. E não somente eles, mas suas esposas e filhos foram jogados lá dentro com eles. Vocês lembram de Esther? A rainha Esther. Vocês lembram daquele seu, alguns falam tio, outros falam primo, Mordecai? Lembram de Amã, aquele ímpio e iníquo? Preparou lá aquela forca para Mordecai. Mas quem foi colocado naquela forca? O próprio Amã. O Senhor confirma a palavra, que Ele também coloca nos Salmos, Salmo 27, 34 e outros. Eles caem, os ímpios, os perversos, nas ciladas que eles mesmos armam contra os santos e contra os justos. Eles podem cantar vitória por um tempo. O justo pode ser afligido, pode ser prejudicado em muito, sofrer, sua família também. Mas o Senhor preserva os seus santos. O Senhor lhes restaura a dignidade. O Senhor lhes restaura o nome, se esse for manchado. O Senhor restaura, o Senhor preserva os seus santos, os seus servos, dos perversos, dos ímpios. Quero trazer aqui algumas aplicações finais para nós. Antes disso, só a última frase. Diz o seguinte: o Senhor, Ele é incomparável, e não há como não reconhecê-lo nem as suas obras. Ele preserva os seus servos, primeiro, que são alvo dos perversos. Segundo, quando eles caem nas armadilhas dos perversos. Terceiro, enviando o seu anjo para protegê-los. E sendo reconhecido como o Deus que livra e salva os seus servos. Algumas aplicações aqui para nós. Eu quero que você olhe para o seu próprio coração agora. Não pense em ninguém. Eu quero que você pense em você. Que se coloque. Você ama as pessoas que convivem com você de fato? Isso vai desde família, parentela, pessoas do local de trabalho, de estudo, vizinhança. Você sabia que você pode odiar alguém e não ter consciência disso? O matar não envolve simplesmente, na prática, tirar o sangue de alguém ou matar alguém literalmente. Mas é possível matar pessoas no coração. É possível nutrir ódio do coração por pessoas que parece que estão em nosso caminho. Que, como alguns dizem, estão azedando o nosso bolo. Ou estão tirando o pirulito de nossa boca. Ou estão atrapalhando nossos projetos e sonhos. Isso pode acontecer. Você já parou para pensar quantas vezes você e eu nos encontramos desejando mal aos outros? A tua primeira reação quando alguém diz, por exemplo, alguma calúnia a teu respeito, ou quando te traça uma armadilha, a tua primeira reação é orar por ele, ou orar por eles? Dizer: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Ou então, como no hino: Senhor, eu te agradeço também pelos inimigos. No nosso coração há essa disposição. Aquela pessoa no condomínio que te fez mal, lá no teu trabalho, que talvez barrou uma promoção que você teria, que prejudicou o trabalho teu na universidade, aquele professor
bendito professor, que te colocou nota vermelha, anulou teu trabalho, qual foi a tua primeira reação? Você orou por ele? Ou você desejou o mal? Eu quero que essa semana ele vá no carro dele e que haja um acidente e ele quebre pelo menos a perna para ficar um mês sem vir aqui para dar aula. Alguém já pensou isso do professor? Ou do vizinho? Tomara que haja alguma coisa ruim no apartamento dele, que ele tem que fazer uma reforma, que ele gaste muito e fique endividado. Não sei, a criatividade vai aí de cada um. Mas, falando seriamente, quantas vezes nós desejamos o mal contra aqueles que nos ferem? Não percebemos aqui nenhuma palavra de Daniel rogando a Deus que desse cabo dos perversos, embora na Escritura haja espaço para que o Senhor seja justo com os perversos e lide com eles. Na narrativa não há isso. Não se vê aqui nenhum ressentimento de Daniel em relação a isso. Não há aqui, pelo menos colocado no texto, que Daniel mandou fazer uma festa para celebrar a morte daqueles que o haviam colocado lá na cova. Não. Esse tipo de atitude é incompatível com um servo de Deus, com uma serva de Deus. Isso nasce, sabe do quê? Do desejo de ser reconhecido, de ter a primazia, de não ter nenhum incômodo, de que todos façam a minha vontade aquilo que eu quero, como eu gosto, que ninguém me perturbe. Mas se fizerem, vão lidar com a minha ira. Infelizmente, até na igreja nós vemos esse tipo de atitude, que vai desde o âmbito local, passando pelos concílios. Pessoas que querem ter promoção eclesiástica, que querem ter projeção, não medem esforços. E quando acham que têm um direito a algum cargo, a alguma coisa, porque estão ali há mais tempo do que outros. Eu estou aqui desde criança. Minha família vem de tal geração daqui e tal. Como é que essa pessoa que chegou aqui tem nem 3 anos e já está com esse cargo? Era para ser meu. E aí começa a fazer o quê? Começa a falar daquela pessoa. Começa a mexer os pauzinhos para denegrir a imagem daquela pessoa. Ou então vai alguém lá, ao líder, ou ao pastor, ou ao presbítero, para reivindicar. Que é isso? Por que o senhor fez isso? Eu deveria estar nesse cargo. Eu deveria receber isso, ou aquilo outro. Pode acontecer no conselho, pode acontecer no presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Em muitas instâncias. Pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Que Deus tenha misericórdia dos nossos corações, para que não passem por essas coisas. O Salmo 62, versículos 11 e 12, que é o finalzinho do Salmo, deixa uma palavra muito forte, um alerta muito forte, sério para mim e para você. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Quais têm sido as tuas obras? Quais têm sido as tuas obras? Que tipo de sentimento, que tipo de desejo em relação ao próximo estão no teu coração? Daniel foi firme em não se curvar à trama dos perversos. Mas isso já era uma prática em sua vida. Desde o primeiro capítulo nós vemos isso, que ele era firme de espírito, firme de coração. E eu e você precisamos aprender a ter esses hábitos, a desfrutar esse tipo de disciplina espiritual para as nossas próprias vidas. Foi isso que sustentou Daniel em meio àquelas cidades que os ímpios lhe armaram. Daniel foi mantido e preservado pelo Senhor durante 4 reinos, durante 4 impérios, ou imperadores, porque ele procurou andar humildemente com o seu Deus, em oração e meditação na sua palavra. Isso deixa claro que o Senhor preserva os seus, mesmo em meio a governos iníquos, para cumprir os seus propósitos. Porque Deus pode fazer isso e Ele faz isso. Um caráter como esse não se forma da noite para o dia.
Não é uma oração poderosa no momento que vai vir uma luz do céu ou um raio do céu, vai parar sobre mim ou sobre você, e agora vamos ser piedosos. Vamos orar todos os dias, 3 vezes ao dia, ou 6 vezes, ou não sei quanto tempo. É uma vida de disciplina espiritual, que deve ser forjada dia após dia. Daniel tem uma vida de devoção diária ao Senhor. E eu e você precisamos ter uma vida assim. E o maior exemplo de uma vida assim é Cristo. A prioridade de Cristo em seu ministério era pregar a palavra e orar. Ele não abria mão dessas coisas. Às vezes ele passava a noite em claro, mas não deixava de orar. Cristo priorizava a oração. E foi tão forte e impactante para os discípulos que eles disseram: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Eles perceberam e sabiam que aquilo era importante e pediram a Cristo para ensiná-los. E eu e você, à luz desse texto e da figura de Cristo como nosso maior exemplo, devemos pedir a Ele a mesma coisa. Senhor Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a ter essa devoção que o Senhor sempre teve com o Pai. Mesmo quando o Senhor esteve aqui em carne e osso nessa terra. Me ensina. Dá-me da tua graça nesse aspecto. Mesmo em meio às armadilhas dos perversos, se nós estivermos preparados com vida de meditação e prática das Escrituras, que envolve vida de oração, nós teremos poder para resistir. Nós teremos graça para continuar caminhando, para continuar glorificando a Deus, para continuar testemunhando. Nós não vamos entrar em desespero. Nós não vamos perder o sono. Nós não vamos entrar no jogo dos maus, nem de Satanás, nosso inimigo. Mas é necessário ter uma vida diária de devoção, de oração, leitura e prática das Escrituras, para que possamos resistir no dia mau, nas más fases da vida. É algo fácil? Claro que não. Isso não é fácil para mim, nem para você. Se fosse fácil, por que Deus colocaria tanto aqui? Que precisamos ter vida de oração, precisamos nos achegar à palavra, precisamos lutar contra a nossa própria carne, que não quer a palavra, que não quer a oração. Isso não é algo natural nem para mim, nem para você, nem é automático. É algo que deve ser forjado. E se eu e você queremos ser vitoriosos nessa vida em Cristo, precisamos de fato arregaçar as mangas, deixar de lado a preguiça e começar a viver uma vida diária de oração. Comece com 1 minuto. Reserve momentos ao dia. Você pode mais? 5. Comece, pratique a oração. Que a palavra seja a fonte para ensinar e para mover o teu coração e também o meu para isso. Orar a partir da palavra e com a palavra é o melhor princípio. Ler as histórias que contêm aquelas orações belíssimas, as orações que estão nos Salmos, as orações que Cristo fez, que os apóstolos fizeram. Isso pode nos ajudar a imprimir uma vida de oração, de prática diária de oração. Talvez tenha entrado alguém aqui que diga: mas eu nunca orei. Você pode começar hoje, você pode começar agora. Você pode começar dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu nunca levei a sério a oração de fato. Senhor, me perdoa. Por causa de Cristo, pelo seu sacrifício, Senhor, me recebe em tua presença. Ouve o meu clamor, ouve. Torna-me um servo teu, uma serva tua, agradável aos teus olhos, de quem o Senhor possa olhar do céu e chegar a dizer: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, nele eu tenho prazer, porque ele tem me honrado aqui nessa terra. De testemunho como de Daniel, como de Jó. Já pensou? Podemos ter esse testemunho diante do próprio Deus. Viste o meu servo fulano, viste a minha serva fulana. Eu e você fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. E Deus o Pai vai forjar em minha vida e na tua isso.
diariamente. E Ele vai fazer de muitas maneiras. Muitas vezes vai ser em momentos de alegria. Muitas vezes Ele vai ser um pouco mais rígido. Vai usar adversidades e tribulações para conduzir a mim e a você para a oração. Ele tem todo o direito de fazer isso. E quando Ele faz por amor. Para ter-nos mais perto dEle. Para comunhão com Ele. Em todo o tempo, nós somos alvos dos perversos nesse mundo. Se buscarmos andar como Deus nos ordena em Sua palavra, vamos ser alvos dos perversos, de inveja, de tramas, a começar por Satanás e por seus demônios. Mas não temos o que temer, se nós andarmos em comunhão com o Senhor e em adoração. Até que Ele venha nos buscar naquele grande e maravilhoso dia da Sua vinda. Nós vamos passar por tribulações e por adversidades. Perversos vão tramar contra nós. Mas Ele está conosco em cada um desses momentos. Nunca estaremos sós. E seremos livrados por Ele para a Sua glória. Você crê nisso? Que o Senhor, por Sua graça, por Sua misericórdia, nos faça trilhar esse caminho. Que o Senhor nos dê a graça de amar Sua palavra, aprender a amar a oração, andar e viver com Ele, para que sejamos uma testemunha viva do Deus vivo, que preserva os seus servos. Que Ele nos abençoe. Amém e amém. Feche os teus olhos agora, vamos orar e vamos buscar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, Tu que és o Deus eterno, que não muda, que nunca falha, que nunca se adianta, que nunca se atrasa, que é perfeito em todos os caminhos, em todos os seus caminhos, a cada passo, que é fiel a cada uma das promessas que foram feitas. Senhor, nós te clamamos aqui por Tua graça e favor nesse instante. Por causa do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te clamamos que o Senhor nos dê uma vida de oração que te agrade. Uma vida de oração que busque te honrar, te engrandecer, desenvolver o relacionamento com o Senhor, a amizade com o Senhor, a comunhão com o Senhor. Dá-nos amor, Pai, por Tua palavra. Senhor, há irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar, que talvez sejam alvos, que estejam agora passando por armadilhas, ciladas e por adversidades causadas por outros, que se tornaram seus inimigos por causa de inveja ou por causa de ódio no coração. Eu quero te pedir que o Senhor os preserve, que o Senhor se manifeste a eles com graça e com favor. Senhor, e se por outro lado há irmãos ou irmãs aqui que estão talvez tramando contra outros, por causa de desejos egoístas, por causa de vaidade ou orgulho, Senhor, eu te peço misericórdia por eles. Que o Senhor mude os seus corações, que o Senhor quebre os seus corações, que o Senhor os traga humilhados em Tua presença, entregando tudo ao Senhor e confiando no Senhor, em Tua provisão, em Tua bondade, em Tua misericórdia, Senhor, em Tua fidelidade. Nos ajuda para trilhar o caminho da santidade, da comunhão diária, da devoção diária contigo, Senhor. Senhor, nos ajuda, porque não sabemos. Não há em nosso coração inclinação natural para isso. Precisamos ser forjados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero te pedir agora também por irmãos e irmãs que talvez estejam perdendo o sono por situações adversas. Sejam elas quaisquer que sejam. Talvez situação financeira difícil, talvez doença ou preocupações. Eu quero te pedir que a Tua paz reine no coração desses meus irmãos e irmãs, se eles estão passando por isso. Senhor, que eles não confiem nos remédios, que eles confiem em Ti. Ainda que eles usem, que tenham que usar o remédio, Pai. O Senhor conhece o caso de cada um. Ainda que tenham que usar, mas que a primeira e maior confiança deles seja o Senhor, e não os medicamentos, embora esses possam ajudar, mas que o Senhor seja a principal fonte de confiança desses irmãos e irmãs.
peço misericórdia por mim mesmo, Senhor. O quanto eu preciso de Ti. O quanto eu preciso também ser forjado nessas coisas. Te peço a Tua bênção, Pai, a Tua graça sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.